Muito bem, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Easy Live e novamente e excepcionalmente, este é um material previamente gravado para vocês, porque obviamente hoje, né, terça-feira, a gente tá exibindo esse episódio e o Luca completa 15 dias. Muito bem, meus amigos. O sono tá picado, mas tá valendo, tá muito legal. Gente, deixa eu falar uma coisa, sem muitas delongas, né? Sem muitas delongas para a gente poder ser muito objetivo em relação ao nosso conteúdo. O objetivo desta aula e da próxima, é a gente falar um pouquinho sobre Docker. O mínimo que a gente precisa saber para poder entender e manipular e operar um sistema baseado em containers. Hoje o Docker é uma necessidade de desenvolvedores, mas sim, o que eu percebo muito? Muitos iniciantes falam assim: tá, você precisa saber usar Docker, você tem que usar Docker, tem que usar Docker. Tá bom. Qual problema o Docker me resolve? Vocês já pararam para pensar qual problema que o Docker resolve para você poder usar Docker? Qual problema o Docker resolve para quem é dev? Para poder falar, nossa, Docker é sim a salvação da lavoura? Docker é sim uma mão na roda, né? Eu gosto de falar, eu brinquei, até vou mencionar o Rafa Marinheiro, assim, que eu usei a frase dele, né? Docker é que nem Pix. Depois que você se acostuma a usar, você fala assim, caramba, meu, como eu vivi tanto tempo sem isso? É mais ou menos essa ideia de tanta facilidade que ele nos traz. Porém, você tem facilidades e facilidades. Então, existem alguns pontos para a gente poder trabalhar em relação a isso. Legal? Então, o principal para nós é a gente poder entender o seguinte, tá bom, o que é Docker, o que são essas questões dos processos, o que são esses containers, que são imagens, a gente poder definir algumas coisas e fazer alguns exemplos hoje na nossa aula inicial como um usuário de container. Usuário de container. Isidro, dá para a gente fazer alguma coisa mais elaborada em relação a esses containers? Dá. Inclusive, nós vamos fazer alguns exemplos hoje. Porém, para a próxima aula, aí nós vamos utilizar com um pouco mais de frequência a questão da criação dos nossos próprios containers, das nossas próprias imagens de containers. Então, eu preparei um material bem sucinto, bem resumido, porque obviamente a gente não vai conseguir esgotar o assunto container aqui nessa aula. Entretanto, a gente consegue ter o mínimo do subsídio que você precisa ter para poder fazer um bom uso dessas tecnologias. Legal? Muito bem, então vamos lá para a apresentação, já de cara, sem muitas delongas, o mínimo que você precisa saber sobre Docker, parte 1. Muito bem, vamos lá, vamos entender algumas coisas, né? Se você está chegando agora nesse mundo do desenvolvimento, eu gosto muito de falar que os containers, eles são, né, tem um paralelo, guardados os devidos exageros, tá? Pelo amor de Deus, não levem ao pé da letra isso, mas é só uma analogia para você entender bem. Funciona mais ou menos como aquelas aplicações portable do Windows. Já ouviu falar daquelas aplicações portable? Ah, eu tenho Photoshop portable. Ah, eu tenho, sei lá, o Notepad mais portable. O que são essas ferramentas? São aquelas ferramentas que você não precisa instalar. Na verdade, ele é um módulo autossuficiente que tem o executável, tem as bibliotecas, tem as dependências que ele precisa, que se você, na sua máquina, você não tem permissão de instalação de nada, você pode usar essas aplicações numa boa. Isso é muito, muito, muito legal. Por quê? Porque, ó, no fundo, os containers, que é o que a gente vai falar agora, são basicamente esses processos, essas aplicações, estes serviços que você pode executar sem precisar fazer uma instalação. Você meio que encapsula, você pega e blinda tudo que aquele software, aquela aplicação, aquele processo precisa para executar e simplesmente faz o quê? Torna isso um único elemento. A partir daí, você bota esse cara no ar para fazer a sua iniciação. Fim. Simples assim. Simples assim. Beleza? Então, por exemplo, eu tenho uma aplicação Java. O que eu preciso para executar uma aplicação Java? A máquina virtual. Mas, Isidro, eu não tenho permissão para instalar a máquina virtual na minha máquina. Eu uso a máquina da firma. Beleza. Se você tem um container que o teu aplicativo
induz ao uso da máquina virtual Java, o gerenciador de containers, no caso o Docker, vai pegar, vai fazer o download da dependência que é necessária, no caso a máquina virtual, vai fazer o download do seu aplicativo e vai botar esse cara em execução sem que você precise, novamente, instalar nada. Legal? Legal. Óbvio que precisa ter uma infraestrutura pré-configurada para isso, beleza? Precisa ter uma infraestrutura pré-configurada para isso. Ok. Muito bem. Quando a gente fala do conceito de container e o conceito de imagens, eu quero retomar um pouquinho o conceito de sistemas operacionais. Por quê? Porque o que é uma imagem? Imagem é basicamente o seu binário de execução. É aquele arquivo binário que tem efetivamente o teu executável. Abre aspas, executável com as dependências. Vamos pensar assim. Legal? Legal. Onde que está o grande barato disso, né? O fato de eu ter uma imagem no meu computador, na minha máquina, não significa que o meu container está lá em execução. Eu preciso colocar essa imagem no ar para aí sim ela ser um container. Percebem? Então, eu faço o download das imagens, e imagens tem nomes, tem tags, tem versões, tem um monte de coisa. Tem um número hash, e a partir daí eu posso startar quantas imagens forem necessárias para eu colocar o meu sistema no ar. A ideia é que a gente possa trabalhar com sites aqui, tá? Num primeiro momento, beleza? Então, se você é conhecedor minimamente de um sistema operacional, da disciplina de sistemas operacionais, você vai entender que imagem é o programa, está para o programa, assim como container está para o processo. O que é o processo? É o programa que está em execução. Um mesmo programa pode ter várias instâncias de execução? Exemplo, eu posso abrir, vamos supor, um Notepad, várias janelas do Notepad? Posso. Só que o binário executável do Notepad é um cara só, que eu simplesmente repliquei a execução dele. Isso é muito legal. Beleza? Então, de um ponto de vista muito simplório, esse é o conceito. Imagem é o meu executável, container é aquele executável em execução. Imagem, programa, container, processo. Muito bem. E no fundo, o que é um container? Container, ele vem de um conceito lá de trás, da década de 90, que os sistemas operacionais baseados em Unix, né, Linux inclusive, tinham lá no cgroup. Os processos cgroup, do grupo cgroup, são processos, se a gente for investigar mais a fundo, onde eu consigo falar assim, ó, esse processo enxerga estas pastas, este processo enxerga, se eu tenho, 5, 10 processadores, ele enxerga só 2. Este processo tem um topo de memória aqui que ele pode usar. Então, é como se eu pegasse um processo e falasse, ó, este programinha vai executar com esse tipo de recurso. Então, vamos supor, eu tenho uma máquina super, hiper, ultra, maxi, mega. Imagina que eu tenho um monte de pequenas maquininhas virtuais e eu segmento cada uma delas para falar, ó, essa máquina aqui só pode usar um processador, mas eu tenho 16 processadores na minha máquina, não tem problema, ela só sabe um. Para ela, é como se eu tivesse uma máquina virtual com um processador só. Ah, mas eu tenho 64 GB de memória. Então, mas essa máquina só enxerga 1 GB. Então eu tenho como tratar esse tipo de alocação de recursos. Tá bom. Todos os sistemas baseados em Unix, eles têm essa característica de me dar a possibilidade de especificar os recursos que um processo vai utilizar. Qual que é o problema? Bom, eu tenho quantos tipos de sistemas baseados em Unix? Eu tenho Unix, eu tenho a Solaris, eu tenho o Linux, as diferentes distribuições Linux, eu tenho macOS, tenho BSD, tenho uma porrada de coisas. Tá bom. Onde que o Docker entra nessa jogada? Padronizando. O Docker, no fundo, é um negócio muito bacana porque ele padroniza esta forma de execução. Por isso que ele se popularizou. Porque se eu fosse, por exemplo, um usuário de FreeBSD, eu tinha uma sintaxe, eu tinha um jeito de tratar, eu tinha toda uma forma de especificar esses processos que usassem recursos limitados. Já se eu fosse um usuário de Linux, eu tinha outro modelo, outra sintaxe, outros comandos. Tá, o que o Docker fez? Pegou todos esses diferentes SOs e falou assim, tá bom, deixa eu fazer uma camada única aqui para todo mundo poder trabalhar. É isso, no fundo, é isso. Beleza? Beleza.
Então, se a gente parar para pensar, olha que legal, né? Aqui na figura da direita, eu tenho um conceito que o Docker resolve muito bem, que é assim, ó, você pode instalar uma máquina virtual na sua máquina? Claro que pode. Mas basicamente, se eu tenho, vamos supor, a minha máquina, o meu hardware, né, que a gente chama aqui ó, de infrastructure, o meu Windows, eu vou lá e instalo um hypervisor. O que é um hypervisor? Um VirtualBox, um VMware, não importa. Aí eu tenho que pegar, criar a máquina virtual, instalar SO nessa máquina virtual e aí rodar a minha aplicação na máquina virtual. Então vamos lá. Aplicação SO da máquina virtual, sistema operacional da minha máquina, hardware da minha máquina. Muitas camadas. Percebem? E se eu precisasse simular outro sistema operacional? Mais uma máquina virtual, mais um SO, mais uma aplicação lá em cima. E este modelo de várias máquinas virtuais, querendo ou não, na sua máquina, começa a ficar um negócio extremamente custoso. Por quê? Porque, obviamente, cada máquina tem um X de memória, eu tenho que ficar instalando SO, gerenciar SO, e querendo ou não, eu acabo tendo o quê? Uma sobrecarga no uso do meu hardware. Se meu hardware já não é tão bom assim, o negócio desanda. Beleza? Beleza. Já no modelo containerizado, o que você tem? Você tem o sistema operacional da máquina, então eu tenho aqui meu Windows, e Docker funciona no Windows, tá? Eu tenho aqui a engine, o motor do Docker, que é o que vai fazer essa padronização para mim, que vai me dar toda essa infraestrutura, e aí eu coloco diretamente as aplicações. E eu posso ter quantas instâncias eu quiser da mesma aplicação. Mas, Isidro, quais aplicações? Né? Acho que aqui é que está o grande segredo, principalmente para quem está iniciando e fica perdidaço em relação a isso. Geralmente, o que eu faço? Isidro, eu vou colocar como container uma aplicação gráfica? Até posso. Uma boa. Tá? Desde que eu tenha, né, recursos para isso na máquina hospedeira, na máquina que vai rodar, né, eu tenho que ter suporte à interface gráfica, etc. Mas geralmente você usa isso para simular, para inicializar servidores. Exemplo. Você está iniciando seus estudos em HTML, CSS, etc, JavaScript e tal, você quer fazer um site. Você queria simular a publicação desse site, certo? Você queria simular a publicação desse site. O que você teria que ter? De duas, uma, ou você tem uma hospedagem, que aí você teria que pagar, etc, etc. Ou você teria que instalar um servidor web na sua máquina, um Apache, por exemplo. Onde que está o problema? Para quem está iniciando, às vezes instalar um servidor web é uma tarefa que, né, você não sabe se você fez direito, você não sabe se está certo, se não está. Você tem que conhecer um pouco essa estrutura. Então, o ponto principal é você ter condições de entender que o Docker vai facilitar a tua vida, permitindo que você possa instalar, fazer um startup de um serviço, de um servidor na tua máquina, porque servidor é software, lembre-se disso, servidor não é hardware, servidor é software, é uma aplicação, é um processo, é um programa que está rodando, sendo que, se você não tiver conhecimento sobre a instalação ou não tiver permissões para instalar, o Docker pode e vai resolver boa parte desses problemas. É isso. Um segundo problema que o Docker resolve é o seguinte: eu estou num ambiente, em equipe, e aí tem um determinado banco de dados que tem uma determinada configuração, que tem um determinado usuário, uma determinada senha. Para o meu perfil de usuário, eu tenho, sei lá, um conjunto de tabelas que eu posso acessar, outras eu não posso, algumas eu posso gravar, outras eu posso só ler, etc. Um monte de restrições que toda a equipe de DBA já fez. Aí eu falo assim, tá, como é que eu consigo reproduzir este mesmo ambiente na minha máquina? Puxa, eu tenho acesso a esses scripts, não tenho, etc, etc. Então fica difícil às vezes para eu reproduzir o meu ambiente de desenvolvimento para eu poder me padronizar em relação ao resto da galera, ao resto do time. Concordam comigo? Então, o Docker também resolve bem esse assunto. Por quê? Porque uma vez que você cria e customiza a sua imagem, novamente, ele é o quê? Um módulozinho, um tijolinho, que eu posso ir lá e replicar esse tijolinho nas máquinas que eu quiser, com os desenvolvedores que eu quiser. Fim.
E esse segundo momento, esse segundo elemento, a ideia é que a gente trabalhe na próxima aula. Aqui agora é só para a gente saber como usar. Beleza? Ponto. Simples assim. Show? Show. Onde que está o grande barato, né? O que eu preciso ter? O que eu preciso saber? Você conhece um pouquinho sobre Linux? Ah, mas Isidro, você falou que o Docker funciona no Windows. Sim, mas os comandos para eu poder entender e operar o Docker são baseados nos comandos do Linux. Então, você sabe um pouquinho de comandos de Linux? Sim ou não? Segundo ponto, você sabe como instalar, por exemplo, um servidor no Linux? Como subir um servidor no Linux? Como ver se ele está ativo? Como saber se ele está ou não funcionando? Percebe? Então, a ideia é que você possa, vamos dizer assim, conhecendo, porque vamos falar um português correto, tá? Instalar e configurar serviços, instalar, configurar e subir serviços no Linux não é tarefa simples, principalmente para quem está iniciando. Tudo bem? Ah, mas você tem os tutoriais. Sim, eu sei que você tem os tutoriais. Porém, você vai ter um monte de problemas ao fazer esse tipo vamos dizer assim, se aventurar nisso por conta própria, né? Porque às vezes você fala, beleza, pode ser que dê certo, mas e se não der? Então, o Docker pode resolver muito bem esse assunto. Legal? Ponto. Então, para você poder entender o mundo do Docker, você tem que saber quais problemas que o Docker resolve. Legal? Espero ter esclarecido isso minimamente para você. Tá bom, e o ferramental? Ferramental, basicamente, você vai precisar do Docker Engine. No caso do Windows, tá? No caso do Windows, você precisa ter também aquilo que a gente chama de WSL2, é o Windows Subsystem Linux, se eu não me engano, acho que é Subsystem Linux, que é basicamente uma camada de compatibilidade onde você teria um Linux rodando em cima do Windows, quase uma VM, para você poder rodar o Docker em cima do WSL2. Legal? Esse é o principal aspecto. Uma conta no Docker Hub, isso é legal, você vai precisar ter uma conta no Docker Hub, para a gente poder, inclusive, pesquisar imagens, saber baixar corretamente as imagens, mas eu vou explicar para vocês depois, e, obviamente, prática. Muita prática. Legal? Vamos para a mão na massa, então, para a gente poder entender como que as coisas funcionam aqui? Legal. O que eu quero fazer junto com vocês? Aqui, ó. Primeiro ponto. Ah, Isidro, eu estou começando e tal. Você vai ter, ó, tá vendo que você tem aqui no docs.docker.com, ó, como instalar o Docker Engine, tá? Se você parar para pensar, você tem o Docker Desktop, tá? Para quem é usuário de Windows ou Mac, sugiro vocês começarem pelo Docker Desktop, porque ele já vem com o Docker Engine, tá? Então, por exemplo, eu tenho um Mac aqui, ó, e ele fala como instalar o Docker Desktop, né? E aí, ó, instalar no Mac, instalar no Windows, bonitinho, certinho, ou até mesmo se você tiver um Linux com interface gráfica, beleza? Ó, perceba que ele pede aqui, ó, você tem que ter suporte para o WSL2, beleza? Então tá bom. Porém, eu, Isidro, criei uma maquininha virtual Linux zerada, só para instalar Docker em cima dela, beleza? Beleza, tá bom. O segundo passo é o quê? Bom, se eu peguei, né, eu coloquei aqui, ó, por exemplo, o Docker Engine, deixa eu ver aqui, install Docker Desktop, cadê o Docker Engine? Volta aqui, vem para cá, Docker Engine, aqui, ó. Eu instalei meu Docker Engine no CentOS, tá? Eu vou até mudar minha tela aqui, ó. Vocês olharem, eu tô aqui com essa ferramentinha aqui, ó, que é uma máquina virtual zerada, só tem o terminal, fim de papo, já era. Beleza? Beleza. Vamos voltar aqui só para vocês terem essa noção. Então, o que eu tenho aqui, ó? No fundo, o que eu fiz? Eu instalei uma imagem do CentOS, que é um clone gratuito do Fedora, tá? Basicamente, é esse comando aqui, ó. Instalei o yum-utils, que é o gerenciador de instalação do Fedora. Mandei esse cara adicionar o repositório do Docker e fiz a instalação de todos esses caras aqui. O Docker Compose, o container o Docker CLI e o Docker CE, beleza? E fiz a instalação, ó. Startei o Docker. Acabou. Fim de papo. Tudo bem? Então, nesta minha maquininha está basicamente a engine do Docker instalada. Fim. Tudo bem? Esta máquina tem um endereço IP
E eu quero fazer o seguinte, ó, aqui teoricamente não tem nada. Se eu der um ls, que é o comando de listar, aqui ó, ls menos la. Não tem nada instalado nela. Tudo bem? Tanto é que, de novo, se eu tenho esse cara, ó, o systemctl status httpd, deixa eu ver, ó. Não tem nem servidor web instalado aqui. Tudo bem? Ponto. Esse é um ponto. O que eu quero fazer? Eu quero tentar criar e puxar um servidor web para poder instalar aqui. Então, supondo que eu fosse um usuário que eu não tivesse como configurar esse cara aqui. Eu quero um servidor web para eu poder configurar. Beleza? Beleza. O que eu vou fazer? Vem para cá. A forma mais segura que eu digo para vocês poderem pesquisar, entender e configurar containers é aqui, no Docker Hub. Aqui vem, aqui é um repositório onde tem imagens para tudo. Todos os principais serviços que vocês imaginarem tem aqui. Dá um exemplo, Isidro. Servidor web, que é o HTTPD do Apache, banco de dados do MySQL, Postgres, MongoDB, MariaDB, outros sistemas de integração, Jenkins, cara, o que vocês tiverem de RabbitMQ, Apache Kafka, um monte de coisa aqui, tem aqui, beleza? Node.js, um monte de coisa legal. Então, se vocês pararem para analisar, ó, Nginx, Alpine, Node, Redis, Python, Postgres, tá vendo aqui, ó? Tudo. Percebam que, ó, o HTTPD já está disponível aqui na parte, na página inicial. Mas eu poderia vir aqui, ó, e buscar HTTPD, que é o serviço que eu quero. Tá bom. Ó, Docker Official Image. Tá aqui, eu venho aqui. Novamente, a forma mais segura é você pesquisar esta documentação, beleza? E o que ele faz, né? Ó, o que é o HTTPD? É o servidor web mais famoso que existe, para como usar esta imagem. Tá aqui, ó. Se você quer usar um Dockerfile, o que você faz? Se você não quiser usar o Dockerfile, aqui começa a brincadeira. Onde que a gente tem o nosso elemento do Docker? No fundo, todo serviço roda em geral, né? Quando a gente fala em serviço, e novamente, 80% do uso do Docker, você vai rodar serviços, tá? 80% disso vai rodar em portas, ou seja, usando portas. O que é a porta? É um número que identifica qual que é o processo que está rodando na sua máquina. Então, por exemplo, um servidor web padrão funciona na porta 80. Ponto. Então, o HTTPD ele está configurado, ele foi configurado justamente para poder funcionar na porta 80. Mas, Isidro, como é que você sabe disso? Vamos entender algumas coisas. Vamos lá. Vamos vir para a nossa parte aqui, ó, da nossa maquininha virtual. Isidro, como é que eu faço para poder baixar uma imagem? Existe um comando chamado Docker Pull. Tudo bem? Onde eu coloco aqui, ó, o nome da imagem, exatamente aquilo que eu pesquisei lá no Docker Hub, e a versão. Mas, Isidro, eu não sei qual que é a versão. Não tem problema. Você vem aqui e coloca aqui, ó, latest. A última versão desse cara. E se eu der um enter aqui, ele vai começar a fazer o download de todos, ó. Tá aqui, ó. Percebam que ele tem esse hash aqui, que indica uma identificação das possíveis imagens e das possíveis dependências do HTTPD. Então, ele vai fazer esse download e vai ficar num diretório aqui no Linux /lib/docker, /var/lib/docker, tá? Ele fica nessa pastinha para você não ter que fazer download novamente. Pronto, criei. Se eu vier aqui e fizer um docker images, tá aqui, ó. O comando docker images fala assim, quais são as imagens que eu tenho aqui disponíveis para rodar? Tá aqui, ó, a imagem do repositório HTTPD, na tag latest, o ID dessa imagem é esse A981C899C2512, criado 17 horas atrás e tem um tamanho de 145 MB. Pronto. Só baixei, só fiz o download. E para eu colocar esse cara em execução, eu venho aqui, ó, e faço, vamos dar um clear aqui, né? Clear. Docker run. Pronto. Entretanto, existem modos de eu executar esse cara. Se eu colocar aqui o parâmetro "-d", o que ele faz? Ele roda em modo daemon. O que é isso? Roda em segundo plano e libera para mim o terminal. Fim. Se eu colocar o "i", ele vai me dar interatividade, ou seja, ele vai abrir um terminalzinho para mim.
Então isso aqui para mim, por enquanto, é suficiente para eu poder rodar. Legal? Legal. Também tem o T, né, para eu poder indicar qual que é a tag. Então vamos manter aqui a tag, que é a versão, o container com a versão, com a sua respectiva identificação. Mas onde que eu quero trabalhar com vocês? Aqui, ó, nesse parâmetro "-p". O "-p" vai indicar qual é a porta que eu vou executar o meu container externamente. Então, novamente, o container ele é um elemento onde a gente fala o seguinte, ó, eu tenho um processo que já foi pré-configurado, porém, ao executar esse cara, eu consigo mudar um pouco dessa configuração. Então, se o HTTP por padrão executa na porta 80, eu posso falar o seguinte, eu quero agora que ele execute externamente na porta 8080, sendo que internamente ele está na porta 80, então o sistema operacional vai fazer esse mapeamento de um lado para o outro. Opa, não é interrogação, é 2 pontos, beleza? E aí eu vou falar, tá bom, é o HTTPD na sua versão latest. Pronto. Mando executar aquele container, aquela imagem. Agora ele se torna um container. Olha lá. Ele gerou um numerão hash grandão indicando aquele estado de execução. E esse cara está em execução. Como que eu sei que esse cara está em execução? Docker container ps. Está aqui, ó. Ele me deu um ID desse container, percebam. Aí ele fala, ó, o nome da imagem é o HTTPD latest, o comando é o HTTPD foreground, criado 12 segundos atrás, status, não sei o quê, e a porta, ó, ele funciona na porta 8080. Como que eu sei isso? Como que eu testo isso? Aqui está um segredo muito legal que eu quero trabalhar com vocês. Olha só que louco isso. A minha máquina tem, ó, tá aqui, né? Ele tá aqui, ó, o meu serverzinho bonitinho, tá bem tranquilinho. Só que ele tem um endereço IP. Inclusive, eu deixo até pegar aqui qual que é o endereço IP desta máquina aqui. Deixa eu voltar aqui para a gente poder fazer certo. Ó. IP address, deixa eu ver aqui, ó. 192.168.15.52, tá? Talvez fica meio ruim para vocês verem, mas confia no professor aqui. 192.168.15, ponto 52, 2.8080. Funcionou. Ou seja, minha máquina externa acessou a máquina virtual e o site padrão, que está lá no Docker, que foi configurado pelo HTTPD, está rodando na minha máquina. Fim de papo. Consegui mostrar para vocês. Então, o que eu fiz? Se eu desse só Docker Run, ele viria que a imagem não existe e já faria o download dela. Tá? Então, se eu com um único comando, eu coloquei um servidor web no ar. Percebem disso? Percebem isso? Isidro, olha que legal, então. Eu posso, vamos aumentar aqui a tela, então, né? Olhar esse cara aqui e falar assim, nossa, que legal. Que sensacional, né? Vou dar um clear aqui para a gente poder... Então, você dá um Docker container ps, tá aqui, ó. Eu não coloquei nenhum nome, ele atribuiu um nome aqui, Sweet Perlman, não tem problema. Mas eu posso atribuir nomes para os meus containers, tá? Como é que eu vou fazer? Eu quero agora parar esse cara. Então, ó, Docker stop, o único problema, eu tenho que usar esse hash, esse container ID para poder parar esse cara. Então, vamos lá. 15A 277-4F0-CAB. Uma vez colocando o número correto, olha só que louco, olha só que louco. Se eu vier novamente e der um refresh na tela aqui, ó, teoricamente não funciona. Ele tá pensando, ó. Ó aqui, ó. Tá pensando, já ele vai me dar conexão recusada. Tudo bem? Por quê? Porque não existe mais o sistema lá funcionando. Vai ter um tempinho só para o container parar de funcionar, mas a ideia é que me dê conexão recusada. Então, ó, se eu vier Docker, container, ps, não existe mais o container rodando. Olha só, olha lá, conexão recusada. Pronto, ó. Tirei o container do ar, parou o grande problema. Percebem isso? Sim ou não? Isidro, mas e se eu quisesse customizar, colocar um site meu, fazer um site próprio aqui? Aqui começa
a parte legal. Vamos lá, vamos fazer um negócio bacana? Venham cá, vem cá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, ó, mkdir, o meu site. Site, tá aqui, ó, cd site. E aí eu vou fazer, né? Nano index.html. Então, não tem, vim. Ó, eu instalei, pra vocês verem como a instalação foi precária, hein? Eita! Ufa, finalmente. Então, vamos lá. HTML, head, title, e aqui, ó, site do Isidro, tá aqui, barra title, tá aqui, barra head, tá aqui, vamos lá, body, vamos lá, H1, né, H1, site do Isidro, barra H1, opa, barra H1, vou pôr um HR aqui para poder, né, colocar uma linhazinha tal. O Isidro fala pra boné, inscrevam-se nas Easy Lives, conteúdo top. Pronto, tá bom, barra P. E aí posso fazer um monte de coisa, tá, barra body, pronto, barra body. E aí, ó, barra HTML, pronto. Então, se eu venho aqui, ESC, W, opa, ESC, W, que gravou. Se eu der um cat aqui, ó, cat index HTML, tá aqui meu site. Uau, lindo, bonito, maravilhoso. Beleza? Beleza. Onde que tá o grande barato deste problema? Eu posso vir aqui e fazer o seguinte. Aqui começa a parte legal. Eu posso, inclusive, colocar a versão que eu quero aqui, mas ok, vamos fazer um negócio. A ideia é que eu faço o seguinte, eu crio um arquivinho de configuração do Docker para customizar uma imagem. Então, o que eu vou fazer? Olha só que louco. Eu vou criar aqui, ó, vi Dockerfile. Beleza? Beleza. Tá nessa pastinha o Dockerfile. Legal? Legal. Então, o que eu vou fazer? Basicamente, ó, from httpd latest, ou seja, a partir da imagem do httpd que eu tenho, eu vou fazer o seguinte. Copy, index.html, para onde que eu vou colocar esse index.html para eu poder, né, funcionar? Para o barra user, barra local, barra Apache 2, barra htdocs. Isidro, como você sabe dessas coisas? É aqui que mora o grande segredo, tá? Aqui que mora o grande segredo. Vamos lá, ó. Criei esse Dockerfile, tá? Se eu vier aqui, ó, Docker Images, é ou não é? Tá aqui, ó. Eu posso dar um Docker inspect httpd. Tá aqui. Ele me dá, ele pega a configuração desse cara aqui. E uma das coisas legais que eu tenho é o seguinte, olha que legal. Isso aqui me dá a configuração de como que o meu HTTPD foi configurado. E uma das coisas que ele me dá é esta, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, tá? Não sei se vocês conseguem enxergar. Tem um tal de working dir, mas não é esse cara aqui. Deixa eu ver aqui. Onde que ele tá? User local Apache 2. Cadê? Deixa eu achar aqui. htdocs. Container, env, path, user, httpd prefix, ok, working dir, user local Apache 2. Vocês estão vendo aqui, ó, httpd 2 underline prefix, né? Ele tá aqui. Ó, eu quero ver onde que eu consigo mostrar certinho para vocês, para não ter, ó. Container config, host name, domain name, user, attach, tty, cmd, image, volumes, working dir. Esse working dir é onde o Apache busca os arquivos para ele poder exibir como sendo padrão do seu container. Ou seja, o site que vocês forem trabalhar vai ficar dentro desse user local Apache 2. Beleza? É esse working dir que o Apache funciona. Por isso que eu falo para vocês uma coisa interessantíssima. Isidro, eu preciso saber um pouquinho sobre a administração do Linux? Claro que eu preciso, porque se eu não soubesse qual é
o diretório onde o Apache guarda os seus arquivos, eu ficaria falar, tá, eu estou fazendo porque o manual do Docker me ensina a fazer e fica por isso mesmo. Não. Por quê? Porque o diretório de trabalho do Apache é esse /user/local /Apache 2 e dentro dele tem um tal de htdocs, que é o diretório onde eu gravo os meus arquivos HTML. Beleza? Beleza. Então, num primeiro momento, eu sei onde gravar. Então, o que eu estou fazendo naquele Dockerfile? Deixa eu dar um clear aqui, ó. Deixa eu dar um cat no Dockerfile. Eu estou fazendo o seguinte, ó. Dentro desse container, eu quero que você copie o arquivo index, que está nessa pasta aqui agora, e mande esse cara lá para dentro do container, naquela pasta. Beleza? Beleza. A partir daí, o que eu posso fazer com este carinha bacana? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um docker build -t, que eu vou definir uma tag, e vou colocar aqui, ó, meu site, beleza? Meu site. Eu vou colocar aqui, ó, ponto, e esse ponto é o segredo. É o diretório onde está localizado o Dockerfile. Como o meu diretório onde está localizado o Dockerfile é o diretório atual, eu coloco o ponto. Beleza? Por quê? Porque, obviamente, esse Dockerfile está nesse diretório e é nesse diretório que tem o arquivo que eu quero copiar para dentro do container. Uma vez que eu faço isso, se der tudo certo, o que ele vai fazer? Ó, ele vai falar, criei o seu container, fiz a operação de cópia e olha só que legal. Docker images. Agora eu tenho dois caras. O HTTPD, que é o original que eu baixei lá do Docker Hub, e o meu site, que é a minha customização. Percebem? Se eu vier aqui e fizer, então, docker run, -d interativo, mostrando a tag, na porta, olha só que legal, 8080, padrão 80, tá? 2.80, tá? Eu vou até colocar aqui, -name, eu vou colocar chamado site, não vou colocar name, 80, e aí eu vou colocar o seguinte, ó, meu site na sua versão latest. Beleza? O meu site na sua versão latest. Colocou para rodar. Então, significa que se eu vier no browser colocar o 9268.15.52.80.80, ele não coloca mais aquela mensagem it works, coloca o meu site. Vamos tentar? Vamos lá, vamos ver o que acontece, ó. Enter de novo. Olha lá, site do Isidro, o site do Isidro fala para um boné, inscreva-se na Easy Lives. Opa, não mudei aqui, Isidro. Pronto. Olha lá. Massa, hein? Ficou massa. Vai, fala aí. Então, o que eu fiz? Eu customizei uma configuração de um container, colocando as minhas páginas lá dentro, e falei, tá aqui, ó. Agora, este novo container, esta nova imagem chamada meu site, tá rodando uma versão customizada. Percebem? Agora, ó, essa é a parte mais legal de todas, tá? Eu posso vir aqui e fazer o seguinte, ó, docker images. Container, PS. Quem está executando? O PS é um comando para a gente poder executar as coisas no Linux, tá? Tá aqui. Então, tá funcionando bonitinho, ó, o meu site.latest. Tá bom. Vou fazer vou colocar um segundo site em execução, uma segunda instância do meu próprio site em execução. Docker run, olha só que legal. Docker run, -dit, beleza? O que eu vou fazer aqui, ó? -p, agora não quero mais na porta 80, eu quero na porta 8088, 2.80, meu site, latest. Então, vou colocar o segundo container em execução. Tá aqui. Se eu ver aqui, ó, docker container ps, tem dois containers da mesma imagem em execução. Olha só que louco isso aqui. Se eu mudar aqui para 8088, também funciona. Volta para cá. Vim aqui, ó. Vim no browser aqui, ó. 192.68.15.52, 80.88, ó. O 80. Se eu não colocar nada, não funciona. Ele vai tentar entrar em contato com a minha máquina, não vai funcionar. Ele está pensando aqui, se vocês pararem para analisar. Agora, se eu colocar aqui, ó, 80.80, funciona meu site. Se eu colocar 80.88, funciona o meu site. Então, eu tenho dois sites idênticos rodando em portas diferentes na mesma máquina,
sem precisar de 2 máquinas virtuais. Olha que coisa mais sensacional isso. Percebem? Ô Isidro, que massa! Pois é, e eu posso ainda entrar neste container e ver o que está acontecendo. Olha só que coisa mais interessante aqui, ó. Vamos lá. Eu posso vir aqui e fazer o seguinte, ó. Docker run, certo? Docker run. Posso colocar, sei lá, dentro, no meu ID lá, vamos supor, né? Vamos colocar aqui menos, sei lá, menos DIT. Não, menos DIT não. Menos IT. Vamos colocar o container ID aqui, ó. 51FC5B932A0F, certo? Barra bin, barra bin, barra bash. Não pegou a imagem. Pera aí, deixa eu pegar. Imagem não é o nome do container. Olha só que massa. Eu posso vir aqui e colocar aqui, ó, meu site, 2 pontos, latest, barra bin, barra bash. O que ele fez? Dentro do meu site, dentro daquela imagem, eu tenho aqui, ó, user local Apache 2. E aí, ó, dentro da htdocs, eu entro aqui, ó, ao index, cat, deixa eu dar um clear, cat index.html e, ó, eu entrei no container, eu entrei na imagem, me perdoe, eu entrei na imagem, olhei o que está dentro dele, vi como funciona e, ó, se eu vi aqui, ó, cd ponto, ó, eu consigo ver CGI, bin, o conf, ó, cdconf, ls, ó, tá aqui, ó, cat, clear, cat, httpd.conf, ele me mostra um monte de coisa, inclusive a porta que ele funciona, tudo bonitinho, por que eu sei que é a porta 80. Então, gente, vamos lá, vamos entender. Ó, como que eu saio, né? Como que eu saio? Exit, pronto, saí do container. Pronto, fim de papo. Onde que está o grande barato? Por que o Docker é legal? Porque eu consigo baixar uma imagem, customizar, criar uma outra imagem e subir do jeito que eu quero. E se eu quiser parar? Docker stop. Fim, né? Então vamos lá. Docker container PS, tá aqui, ó. Docker stop, vamos lá. 51 FC5B 932 A0F. Teoricamente ele tem que parar, tudo bem? A partir daí, eu consigo ter Docker, Container, PS, eu consigo ter todo o gerenciamento do que eu preciso. O que está em execução, o que não está. Porém, ó, se eu vier Docker, Images, ó, eu consigo saber que existem essas duas imagens, a HTTPD original e a meu site, que é a latest. As duas com 145 MB, não tem problema nenhum. Tudo bem? Tá bom. Então, se eu vier aqui, novamente, né, na minha tela, e vier aqui, ó, o 8088 foi o que eu parei, ó. Ele tá pensando aqui, ó, na barrinha, e daqui a pouco ele vai dar conexão recusada. Porém, o 8080 continua firme e forte lá no meu container. Legal? Volta para cá. Como você sabe, Isidro? Ué, Docker Container PS, tá aqui, ó. O da porta 8080 tá funcionando. Você pode ver ali, ó, ports 0.0.0.0, 2.8080 mapeando para porta 80. Show, hein? E aí, então, vamos parar esse cara aqui, então. Docker, stop, 18A, F9, DA, 0D, CAA. Tá aqui, pronto. Estopei. Fim de papo. Isidro, e se eu quiser apagar as imagens? É isso, 18AF, 9DA, 0DA. Perfeito, é isso aqui. Eu achei que tivesse digitado errado, tá? Perfeito. Perceba, ó. Docker, container, PS, não tem mais nada, tá? Porém, as imagens continuam, ó. Docker, images, continua aqui. E se eu quiser apagar esses caras? Ué, Docker e RM de remove e de image, meu site. Puxa, ok, ainda tem algum Docker, algum container que ele não colocou, ele não fez o shutdown corretamente, que essa máquina tá meio, é bem podreira, tá? Mas tudo bem.
A não ser que eu venha aqui e faça assim, ó. -F para ele forçar a brincadeira. Pronto, forçou. E aí, ó, docker rmi httpd latest. Pronto. Aí, de novo, porque senão ele não fez, então, ó, -F para forçar. Fim. Pronto, resolveu. Qual é o ponto aqui, ó? Docker images. Não tem mais nada. Estopei container, parei serviços e removi imagens, ou seja, apaguei arquivos de binários executáveis. O que ocupa espaço no meu computador? Imagens. Os containers ocupam memória principal porque eles estão em execução. Percebem isso? Então eu coloquei 2 containers aqui com uma maquininha de 1 GB de memória. Uma máquina virtual super simples, super podreira. Não precisei novamente instalar nada muito sofisticado. Legal? Então vamos lá. Onde é que está o ponto principal do Docker? Vocês entenderam que o Docker serve para resolver determinados problemas? Quais são esses problemas? Eu preciso instalar alguma coisa. Eu preciso customizar um servidor web para ele poder hospedar o meu site e eu poder fazer um teste com isso. Ah, Isidro, mas eu consegui montar a minha imagem bonitinho, com tudo que eu queria, tudo certinho. Como é que eu faço para distribuir isso para outros usuários poderem utilizar? Isso é o que nós faremos na próxima aula. Vamos fazer uma aplicação Java, uma API Java e fazer a distribuição dela. Vamos fazer um sitezinho muito mais bonitinho, que eu vou depois colocar, né? Podemos até usar aquele site do Bootstrap para a gente poder testar e fazer ele funcionar. E a gente poder entender como tudo isso pode ser distribuível de maneira muito mais fácil. E se eu quiser testar um MySQL, vamos também testar um MySQL, entendendo, primeiro, que a parte da gravação dos dados precisa ser um detalhezinho ali para a gente poder falar assim, tá, eu tenho que apontar onde os dados serão gravados. Por quê? Porque a cada nova execução, esses novos dados poderão se perder, porque, obviamente, o container é um processo para a execução. Ele, basicamente, algumas informações dele se perdem. Faz sentido? Então, o que a gente precisa entender? Que nós temos que, novamente, entender quais problemas o Docker resolve. E não é somente falar, beleza, pega e instala. Ele tem propósitos específicos. Você precisa entender minimamente sobre alguns aspectos do Linux. Isso é fato, isso é fundamental. E você precisa entender como usar isso a seu favor. Beleza? Não é simplesmente uma única e exclusiva transposição ou transcrição de algum comando que alguém definiu. Eu quero que vocês entendam o que está acontecendo. Beleza? Então a gente vai se ver na próxima aula. Valeu, galera! Super obrigado. Mantenha-se inscrito. Inscreva-se na Easy Live para você entender como tudo funciona e para você poder receber esse material sempre em primeira mão. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima aula.